muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um tema bem diferente que eu nunca trouxe até então, que é anime, ou anime, como você preferir. Aqui no Brasil nós chamamos de animes, para quem não está muito familiarizado, as animações, os desenhos animados japoneses. Mas pelo que eu pesquisei, no Japão a palavra anime, ela serve para qualquer tipo de animação, seja do Japão ou de outros países. E teve uma fase que eu assistia a muitos animes, mas do nada eu parei, nem sei exatamente quando, e faz muito tempo que eu não vejo mais. Inclusive, caso vocês tenham dicas, já podem deixar ali nos comentários. E vamos lá, porque hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus 3 animes favoritos. Bom, eu consegui fazer um top 3 realmente, mas eu já vou começar do primeiro lugar, porque eu não gosto de enrolação. E o primeiro lugar eu destinei para Another, que é um anime de 2012. Então não é muito novo, mas também não é muito velho. Está ali no meio termo. É um anime bem curto, ele tem apenas 12 episódios, mas ele é bem macabro. Eu sei que muitas pessoas pensam que às vezes é coisa de criança, mas não é. Nessa história, então, nós vamos acompanhar um menino que ele acaba de se mudar de cidade. E nessa nova cidade, ele está ali na escola dela e tudo mais, frequentando uma turma. Só que ele vê que as pessoas dessa turma, elas agem de uma forma muito diferente. E ele vai descobrindo aos poucos e nós junto com ele, por quê? Há uma menina nessa sala que se chama Misaki. E todo mundo se comporta como se ela não existisse. Então isso é um pouco até perturbador. E ele pensa de início que ela sofre bullying, que as pessoas não falam com ela, porque ela é excluída, é rejeitada de alguma forma. Só que parece algo mais profundo do que isso. E aí nós vamos descobrindo que há algum tempo aconteceu uma coisa com alguém dessa turma. E desde então, vários acontecimentos bizarros têm ocorrido. Como eu já mencionei, é um anime bem curtinho, então vale a pena você dar uma chance pra ele. Eu, assim, maratonei, eu lembro que assisti, de uma vez só, porque realmente você não consegue parar, você fica, muito curioso pra saber qual é o mistério, o que aconteceu, por que aquela turma age daquele jeito, e até mesmo a própria família do menino, a família dele local, começa a agir de uma forma um pouco estranha quando ele começa a perguntar sobre aqueles acontecimentos. É um anime bem obscuro. E é claro que na minha lista também estaria Death Note. Então, em segundo lugar, temos este anime que foi um dos mais legais que eu já vi, até porque ele está nessa lista, né? Mas não apenas assim de que eu achei muito interessante, que eu fiquei presa do início até o fim, mas eu também me diverti, eu dei risadas com o anime, então em alguns momentos ele tem cenas dramáticas, outras engraçadas, outras de romance, outras de terror, algo meio obscuro. Ele realmente é uma mistura. O anime é muito bom. Agora, o filme, não achei. No filme eu não gostei. Mudaram muito os personagens, sobretudo a Mizamori. Então no anime ela era de um jeito e no filme é bem diferente. Não gostei muito, mas o anime vale muito a pena. Também é curto, bom, relativamente curto, tendo em vista alguns animes aí que são muito longos. Eu acho que esse até que é curtinho, ele tem 37 episódios. Ele é um pouco mais antigo, ele é de 2006, e ele vai trazer a história, então, de Light Yagami, que era um estudante normal do ensino médio, tinha uma vida comum, enfim, nada de diferente. Ele era muito inteligente, mas também uma inteligência, assim, normal. Só que um dia ele tem contato com um livro, que é o Death Note. Então esse livro, basicamente, ele é um livro mágico, que é um livro que ele vem lá de um Shinigami e tudo mais. O Shinigami deixa cair esse livro na Terra. E a pessoa que encontra esse livro, se ela escreve o nome de outra pessoa no seu Death Note, essa pessoa cujo nome foi escrito morre na hora. E aí o Light, quando ele encontra esse Death Note e aí ele começa a descobrir o seu funcionamento, ele meio que perde a linha. Então tudo começa com uma noção de se tornar justiceiro, fazer justiça no mundo. Então o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, não é mesmo? Então, justamente nesse sentido, o Light começa ali a ver na TV alguns crimes, ou até mesmo pessoas más ao seu redor. E aí ele começa a escrever os seus nomes no Death Note, e essas pessoas começam a morrer. O intuito do Light era um intuito ali genuíno, ele queria transformar o mundo em um lugar melhor. Só que o modo como ele faz isso não é muito legal, né? Que é através da morte de pessoas. E algumas pessoas
sequer eram pessoas más, porque cada vez mais ele fica viciado nisso, nesse poder. O poder vicia, né? E o Light, ele fica muito preso nessa noção de que ele tem algum dom, ele foi o escolhido, ele é alguém supremo. Então, aí, nesse processo, aparece o L. O L também é um jovem muito inteligente, muito nerd mesmo. E ele é um detetive, assim, tipo Sherlock Holmes. Apesar de ele ser um jovem ali, quase que da idade do Light, ele é um detetive, assim, super estimado. Ele ajuda o sistema de investigação japonês, que é tipo um FBI, assim, nas investigações. E aí o L, ele vai entrar nessa investigação para descobrir quem que está matando as pessoas, como que está matando. Então vai ser uma coisa meio L versus Light, e aí os fãs se dividem. E nessa história vai aparecer também a Mizamani, que também tem um Shinigami. Um Shinigami, então, é como se fosse um demônio, um deus, assim, um espírito da morte, uma mistura dessas coisas. Então as pessoas lá realmente acreditam muito nesse Shinigami. É quase como se fosse uma coisa folclórica, assim, sabe? E esse Shinigami, então, do Light é o Ryuki. E é muito engraçado o modo como ele é construído, porque, tipo, ele joga o caderninho dele, Death Note, aqui no mundo, porque ele estava entediado. E ele é viciado em maçãs. Então ele vem pro nosso mundo e ele só quer comer maçãs. Isso é interessante porque a maçã é o símbolo do pecado, então tudo está interligado. E aí a Mizamani também tem um Shinigami. E ela fica muito feliz porque ela descobre que outra pessoa tem um Shinigami e essa pessoa é o Light. E ela fica, tipo, apaixonada pelo Light, começa a perseguir ele. Então faz esse papel ali mais no sentido de comédia. E é legal que o Light, na verdade, ninguém sabe que ele é o assassino. Então as pessoas começam a descobrir que alguém está matando, mas não se sabe quem é. Então todo mundo começa a nomear esse assassino de Kira. Kira, que seria, tipo, a palavra para killer. E depois, outro anime aí que eu gostei bastante, mas, assim, os dois primeiros eu gostei, assim, disparado. Esse em terceiro lugar tá, tipo, bem abaixo dos dois primeiros. Mas, assim, não consegui pensar em outro. Na verdade, ele ficou meio empatado com Bleach, mas eu preferi ele. Que é Elfen Lied. Tem 13 episódios, então é bem curtinho também. É um anime de 2004 e ele vai trazer a história de uma nova raça humana, uma raça evoluída. Então, a diferença é que essa raça ela foi criada em laboratório e eles têm algumas mutações físicas. Por exemplo, um parzinho de chifres bem pequenininhos. Só que isso eles conseguem esconder, né? Por exemplo, colocando o cabelo aqui, alguma coisa assim. E eles têm uma força suprema. E a partir de determinada fase da sua vida, eles se tornam homicidas. Tipo, eles começam a matar loucamente, sem uma razão necessária. E uma pessoa dessa nova raça, ela consegue escapar de um laboratório. Então ela foge, então ela é encontrada, acolhida ali por uma família. Só que ela tem um comportamento muito estranho. Então ela não fala nada, ela só fala New. Então esse começa a ser o apelido dela, que é New. E aí várias coisas vão ocorrer dentro disso. Então, enquanto o primeiro anime ele era mais voltado ali pro sombrio, o segundo anime é mais assim, é sombrio, mas também tem um pouco de humor, um pouco de romance, um pouco de drama, um pouco de suspense, um pouco de policial também. Esse anime aqui, Elfen Lied, ele é muito mais de ficção científica. Então temos animes aí para todos os gostos. E aí, em terceiro lugar, eu acho que eu também colocaria ali um pouquinho empatado com esse anime, o anime Bleach, que aí é muito longo, sabe? Eu acho que eu não cheguei a terminar ele, porque ele realmente é muito longo. Talvez tenha sido aí que eu parei de assistir anime, porque ele era muito longo. Ele tem 16 temporadas e ele é um anime de 2004. Então nós vamos ter ali o nosso protagonista, que ele nasce com um dom, que é o dom de ver fantasmas. E aí, todos os problemas e as alegrias e as dores da vida dele vão vir disso, porque ele vai ter que lidar com isso no seu dia a dia. Então, é um anime bem engraçado, sabe? Eu gostava dele porque ele era mais, assim, voltado pro humorístico. Então, vocês veem que o meu gosto, ele é bem variado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Meus 4 animes favoritos. Na verdade, 2 super favoritos e 2 ali um pouco empatados. Mas eu queria ver também a opinião de vocês, quais são os animes que vocês gostam, para vocês sugerirem aqui nos comentários que eu vou escolher um anime para assistir no futuro. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam se ainda não forem inscritos e vejo vocês no próximo vídeo.